Olá, muito bom dia para você. Bom dia. A previsão do tempo no planejamento das safras. O trabalho dos meteorologistas, como eles analisam dados atmosféricos e transformam informações para os produtores rurais. A previsão do tempo para o último trimestre do ano. E abelhas? A produção de alimentos pode ficar comprometida sem elas? Vamos conhecer algumas espécies de abelhas nativas do Brasil que não têm ferrão. No Agrojornal, 1º de outubro, já está no ar. Geralmente nós que moramos nas cidades queremos saber da previsão, se o tempo vai mudar de repente, se precisa levar uma blusa ou um guarda-chuva para o trabalho e principalmente se vai fazer calor, sol para curtir o final de semana, né? De fato, eu me recordo uma vez, depois de um período prolongado de seca, quando liguei a televisão aparecia tempo bom em todo o país. O conceito de tempo bom depende de quem está na cidade ou de chuva, que é necessária quando se vai fazer o plantio da lavoura. Ou seja, a palavra tempo bom muda dependendo de onde nós estamos, né? Na agricultura, a previsão do tempo é uma ferramenta essencial para o planejamento das safras e até aí na definição dos preços de alguns produtos no mercado futuro. É nessa sala que acontece a magia. Para nós, apenas um fundo verde. Mas quando assistimos pela TV, tudo fica mais claro. Todos os dias, a meteorologista Juliana faz de 15 a 20 gravações de previsão do tempo para tirar as dúvidas, principalmente de produtores rurais. A gente tem que contar baseado nos clientes, na necessidade de cada cliente, né? É um cliente que cultiva arroz. Eu tenho que contar essa historinha, como que o tempo vai influenciar nas culturas de arroz. Se o cliente cultiva trigo, a gente tem que contar essa historinha, como que vai afetar, se vai prejudicar, se não vai. E aí, por conta disso, cada vídeo é uma historinha diferente. A previsão do tempo é ferramenta fundamental para o planejamento no campo. Para o produtor organizar o plantio, a colheita e até definir como será a logística de armazenagem e distribuição. Os meteorologistas se reúnem para traduzir os dados que chegam da Agência Americana de Meteorologia, NOAA, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do INPE, e também do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Analisam variáveis, os ingredientes separadamente. Pressão atmosférica, temperatura, direção dos ventos, a umidade vinda dos oceanos. E quando colocam tudo junto, eles conseguem prever como ficará o tempo em semanas e até meses. A gente olha também a umidade, olha a temperatura, que é uma coisa que não apareceu aqui. A gente olha alguns índices de instabilidade que mostram quanto que aquele pedaço de atmosfera, aquele pedaço de ar, tem condições para desenvolver uma nuvem carregada ou não. Então tem várias coisinhas e além disso o dia a dia. Por quê? Porque isso aqui é uma aproximação. Mesmo com toda a tecnologia aplicada no campo, é o clima quem dá a palavra final sobre a produtividade. É claro que nem sempre a gente tem uma notícia otimista, uma boa notícia, mas a ideia é justamente, um slogan que a gente fala é bem melhor saber, ou seja, se a notícia é boa, ótimo, você pode potencializar seus lucros, mas se a notícia é ruim, você precisa saber dessa notícia, que é para pelo menos mitigar as perdas. Então, se você não consegue potencializar os lucros, essa informação aqui ela vai ser fundamental para você evitar uma perda ainda maior. E já já a gente traz a previsão do tempo para esse finalzinho de 2017. E dia 3 de outubro é o dia da abelha. Pela primeira vez, elas entraram aí na lista dos animais ameaçados de extinção. São 7 espécies que vivem no Havaí, mas as colônias estão reduzindo em todo o mundo. Pois é, o IBAMA e a Embrapa estão estudando uma forma de harmonizar a convivência entre abelhas e agroquímicos. Não aplicar contra o vento, ter o cuidado na aplicação aérea, ter a certeza de que está sendo bem utilizado o produto fora do horário de visitação, seja para polinização, seja para produzir o mel. Pois é, e nós do Agrojornal visitamos o meliponário de abelhas produtoras de mel lá da Embrapa Meio Ambiente. São espécies nativas do Brasil. E você sabia que elas não têm ferrão? Estamos na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Em cada uma dessas caixinhas de madeira existe uma colmeia.
de abelhas nativas. São 3 espécies criadas aqui. E uma característica comum entre elas é que nenhuma tem ferrão. Dentre várias aulas que a gente costuma fazer, das abelhas sempre, causam um frisson enorme. Uma por quê? Primeiro você tem aquela ideia de abelha com ferrão, que machuca, que ferroa, que pode ser prejudicial. E quando as crianças percebem que existem outros tipos de abelha, que elas podem olhar de perto a colmeia, olhar a organização da sociedade, a própria rainha, poder inclusive pegar uma abelha na mão, isso causa assim, um fascínio muito grande das crianças, causa uma adrenalina, de mexer na colmeia, de olhar para aquelas estruturas. Todas são melíferas, significa que produzem mel, com uma pequenina e bem organizada lambiolhos. Aqui eu tenho os potinhos de mel, são bem pequenininhos, porque a colônia é pequena, as abelhas também. E aqui do lado a gente tem os potes de pólen, que elas fazem o estoque, coletam das flores, fazendo o estoque aqui dentro da colônia. Ou Amanda Saia, as listrinhas amarelas lembram um pouco as africanizadas, que foram introduzidas no Brasil e ferroam. Existem no mundo cerca de 20 mil espécies de abelhas. As colmeias podem até mudar de formato, aspecto, mas a organização é bem parecida. Uma abelha pode voar até 25 km por hora. A jataí está presente em todo o território nacional. Em câmera lenta, conseguimos ver as soldados, que não se afastam da porta do ninho, observando a saída das operárias, que são um pouco menores. Uma colônia de abelhas nativas produz de 1 a 4 litros de mel por ano. A produção é pequena se comparada à de abelhas africanizadas, com ferrão, que produzem mais de 20 litros por ano. O principal papel delas não é produzir o mel, e sim fazer a polinização. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 85% das plantas com flores nas matas e florestas e 70% das culturas agrícolas no mundo dependem dos polinizadores. Você tem aí a produção de frutos para a nossa alimentação e tem também aí um aumento da qualidade dos produtos agrícolas no mercado. Então você aumenta a produtividade de várias culturas quando você tem uma polinização bem feita pelas abelhas. O desaparecimento das abelhas é uma preocupação mundial. Nos Estados Unidos, desde 1940, o número de colmeias caiu pela metade. Na Europa, a redução de 50% aconteceu nos últimos 25 anos. O uso de inseticidas, introdução de novas espécies, mudanças no habitat natural e no clima podem ser alguns dos fatores. As abelhas podem sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem as abelhas. Então, o recado que eu passo é que a gente passe a olhar esses indivíduos com um pouco mais de atenção e de carinho. Nem toda abelha tem ferrão, Então, existem muitas abelhas que não oferecem risco nenhum, pelo contrário, só oferecem aí bastante benefício. Pássaros, morcegos e borboletas também são polinizadores. De acordo com a FAO, só nos Estados Unidos, os produtores gastam em média 150 milhões de dólares por ano com serviços de polinização. Pois é, apicultores no mundo todo alugam as suas abelhas, levam as suas colmeias para a beirada de áreas de florada, sobretudo na citricultura. Europa e Estados Unidos habitualmente fazem esse serviço. E agora a gente vê a agenda de eventos programados para essa semana. De 3 a 5 de outubro, em Brasília, tem workshop Estratégias para a Agricultura Familiar, promovido pela Embrapa e Ministério da Agricultura. Em Goiânia, acontece o 2º Encontro Estadual de Empreendedores do Leite. No dia 4, a programação é exclusiva para técnicos e no dia 5, tem palestra para produtores, empreendedores e demais pessoas ligadas à cadeia produtiva do leite. Dia de Campo Culturas de Inverno na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, 5 de outubro. E começou nesse fim de semana e vai até 15 de outubro a edição 83 da Expofeira de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E tem uma extensa programação de leilões de animais. E antes de encerrar, como prometido, vamos ver então a previsão do tempo para esse finalzinho de 2017, de olho na safra de verão. Esse ano as chuvas elas voltam, mas voltam de forma mais devagar. Tanto que a projeção para outubro é de precipitação abaixo da média. Essas cores aqui, laranja, amarelo, vermelho, representam precipitação inferior à média. Quanto mais vermelho for, maior é o desvio em relação ao normal. A partir de novembro, as chuvas começam a ficar mais frequentes. Então, mesmo abaixo da média,
elas se tornam mais frequentes e beneficiam a agricultura de uma forma geral. O alerta, na verdade, vai para áreas do Paraná e Mato Grosso do Sul. Não exatamente por causa do mês de novembro, mas é porque nós estamos numa condição meteorológica esse ano, climática esse ano, que aumenta a chance de estiagens. Não somente agora em novembro, na primavera, mas é importante termos cuidado também durante o verão. Partindo agora para dezembro, onde há uma mudança bastante radical aí das condições do tempo, as chuvas ficam acima da média em boa parte do Brasil. Por outro lado, uma situação que é muito comum, não é desejável, mas é muito comum do Nordeste, chuva inferior à média, por conta de um sistema meteorológico que se chama vórtice ciclônico de altos níveis. É um nome feio, mas imaginem o seguinte, é uma massa de ar seco que impede o avanço das frentes frias pelo sul do Brasil, pelo sul e sudeste do Brasil. Fique atento, está dentro da média histórica. O que foi excepcional foi a média do ano passado, onde choveu na hora certa para todas as culturas. Então, esteja preocupado, esteja atento para esse começo de safra. O AgroJornal de hoje fica por aqui, lembrando que você pode ver esta edição e as outras no nosso site. O site é agrojornal.com.br, tão simples quanto isso. Um ótimo domingo para você, uma excelente semana e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau.